Hoje esse programa vai trazer um tema que nós queremos tratar várias vezes aqui no Mente Aberta, que é a história da igreja. É muito importante a gente entender de onde a gente veio enquanto igreja cristã evangélica. Nós não surgimos do nada, nós temos uma história. E para entender essa história, nada melhor do que conversar com a professora de História, professora do Carisma, a professora Silvia Lima. Silvia, muito obrigado, querida, por vir nos ajudar aqui no Mente Aberta. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui, poder contribuir um pouquinho. E você tem uma formação dupla, né? Você é historiadora e teóloga, então história da igreja acabou sendo natural para você estudar, né? Acho que é natural porque eu gosto muito, né? Uma matéria muito gostosa. Não são todas as disciplinas de teologia que eu gosto, mas história, na história da igreja é algo que eu gosto, então acho que quando a gente gosta fica muito natural, né? Talvez seja por isso que você também é culpada de alguns dos seus ex-alunos hoje serem alunos de história, né? É verdade, vários alunos, né? São muitos que depois de estudar, eu não gostava de história, tinha birra de história, mas depois eu entendi que é tão gostoso, é tão prazeroso, a gente cresce tanto, eu quero fazer história. Que bom. Mas o que você acha que faz isso? É o jeito de contar a história? É por você acreditar na história, na importância dela? Qual que é o diferencial que você entende? Porque todos nós estudamos história na escola, mas a maioria de nós não gosta de história, né? O que você acha que diferencia? É uma pena, né? Porque a história é uma delícia. Com certeza, eu acho que o professor tem, né, uma parcela aí de responsabilidade enorme, porque o jeito que você pode ser aquela coisa monótona, cansativa, aborrecida, cheia de data, cheia de nome, cheia de decoreba, né, que é uma coisa horrível. Agora pode ser algo muito relevante, né, interessante. O aluno tem que se ver na história, ele tem que entender que aquilo ali faz sentido para ele, para o dia a dia dele, porque se ele estuda uma coisa tão desvinculada da realidade dele, para que eu quero saber disso? Mas quando você mostra, não, gente, a história tem tudo a ver com a gente hoje, né? O que nós somos, o que nós pensamos, não caiu de paraquedas, né? Nós somos uma construção histórica, e aí você vai lá atrás, você vai puxando, e são coisas muito interessantes que o aluno começa a descobrir, a descoberta é muito gostosa, né? Agora você falou dessa construção histórica que não caímos de paraquedas, é muito interessante. Estamos no pleno século XXI e é comum no meio, sobretudo no meio cristão evangélico, aquela ideia de que nós somos, digamos assim, o bambambam da construção teológica no mundo, né? Que nós detemos tudo e parece que nós que criamos tudo. E não é assim. Né? A igreja cristã evangélica ela é resultado de uma série de transformações que a igreja que nasceu lá em Atos né, passou, não é isso? Não, essa ideia é bem equivocada mesmo. Eu sempre falo com os meus alunos, tem uma frase muito forte do Philip Yancey, né? Que eu sempre falo com eles, porque é uma frase que mexe muito com a gente. Ele fala que a igreja de hoje alcançou muita coisa, tem uma teologia toda sistematizada, tem um alcance enorme, tem inúmeros estratégias e condições de fazer um trabalho, mas que isso não é mérito nosso. Isso é mérito dos heróis da fé, né? Daqueles que ficaram no passado e que pagaram o preço para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Então, a frase dele, que é uma frase perturbadora, ele fala que nós somos anões de pé no ombro de gigantes, né? Então, é uma frase bem perturbadora. Tem alguns alunos que ficam, professora, mas isso é até sujeira com a igreja hoje, não é bem assim e tal. Não, mas quando você olha para a história, é bem assim, né? Não que desprezando o que a igreja tem feito hoje, mas quando você olha para trás e vê o nível de comprometimento, de estudo, de dedicação, né? É infinitamente maior. Porque tem muita gente que se acha, né, Silvia? Tem muita gente que acha que que descobriu a pólvora, né? Faz um curso à distância de teologia, ou faz um ano de teologia e começa a discordar com
os pais da igreja, né? Os grandes pensadores. Os grandes pensadores, eu falo, ai meu Deus, é muita presunção, né? É por isso que você tem a famosa frase? A famosa frase, né? Limites na sua insignificância. Os alunos do Carisma que estão ouvindo agora, Silvia, por favor, repita, porque toda vez que eu encontro com o aluno do Carisma, pastora Silvia fala a frase. Como é que é a frase? Limite-se na sua insignificância. Mas essa frase não é ofensiva, não, Silvia? Não, eu sempre conto essa história para eles, né? Que, na realidade, meu pai, essa frase é do meu pai, né? Que quando meu pai era um intelectual, né? Ele era um homem muito inteligente, muito capacitado. Eu falo que nenhum dos filhos, assim, nem de longe, né? Conseguiu chegar perto do que ele era, em termos de conhecimento, de cultura, de erudição. E a gente gostava muito de mexer com ele, né? Nós éramos 3 crianças muito levadas e a gente gostava de fazer hora, de provocá-lo, né? Então nós pegávamos o dicionário e a gente ficava procurando palavras difíceis para usar perto dele, para deixar ele irritado, porque ele ficava muito irritado, porque ele sabia que a gente tinha gastado tempo para deixar ele nervoso. E aí a gente começava a gastar aquelas palavras e ele ficava tão irritado, aí ele virava para a gente e falava assim, garota, ele falava para mim, garota, limite-se na sua insignificância. Né? E ele falava isso e a gente ria, assim, que a gente adorava, né? Ouvir ele dar essa bronca e a gente morria de dar risada. E o que eu falo assim, mal eu sabia que o Espírito Santo ia usar essa frase tanto na minha vida, quando eu comecei a aprender teologia, estudar teologia, queria discutir com Deus, às vezes aquela presunção de querer saber mais, de investigar, de questionar muito a Deus e tudo. E o Espírito Santo muitas vezes me trazia isso à mente. Garota, limite-se na sua insignificância. E aí eu comecei a agradecer, eu falei, puxa, como eu aprendi com meu pai, né? Que incrível, né? Como eu aprendi com meu pai, como essa frase é tão importante para mim, porque no relacionamento com Deus, no relacionamento, no estudo da teologia, a gente tem que ter humildade, né? A gente tem que se limitar na nossa própria insignificância, porque quem somos nós para achar que a gente sabe muito sobre Deus, que a gente conhece muito sobre Deus? Agora, também a gente aprende muito quando a gente estuda a história dos nossos primeiros irmãos e irmãs, né, Silvia? Que a história da igreja também ela é muito instrutiva, nos traz esses exemplos dos erros e dos acertos, né? Com certeza. Não só aprende, como a gente fica assim, emocionado, né, sensibilizado, comovido. Eu estou trabalhando com os meus alunos do Carisma agora, do 4º período, né? Até queria dar um abraço para os meus alunos do 4º período, se eles estiverem ouvindo, né, vendo, né? Eu estou trabalhando esse período da história primitiva e é emocionante. Além de ser instrutivo, revelador, é emocionante, né? Agora, quando a gente pega a igreja primitiva, então, já voltando lá, né? Quando a gente vai falar igreja, quando fala história da igreja, a gente tem que começar em Atos, ou dá para começar a história da igreja antes? Não, aliás, isso é o ponto de partida e que já tem muita dúvida na igreja, porque por incrível que pareça, quando você fala em história da igreja, as pessoas acham que o tempo que Jesus viveu aqui na Terra, né, que o chamamento dos 12 apóstolos já é a história da igreja. Eu sempre falo, gente, não, a história da igreja começa com a descida do Espírito Santo. Só é igreja a partir da vinda do Espírito. Igreja é a habitação do Espírito no homem, né? Então, só a dispensação da igreja, ela só tem início com a descida do Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito Santo antes agia sobre nós, sobre os homens, mas a habitação do Espírito é o marco inicial da igreja e aconteceu lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Então a história da igreja começa em Atos 2. Né? Então vamos começar essa história da igreja, né? E eu quero sempre, nos nossos papos, que eu espero que a gente tenha mais conversas sobre a história da igreja, sempre pensar o seguinte, que lições a gente pode tirar para a igreja de hoje, igreja do século XXI, das experiências dos nossos irmãos passados. E volto à questão, não só com os erros, porque a gente vai estudar não só com acertos, também ocorreram Muitos erros. Com certeza. Né?
Porque às vezes eu vejo assim que as pessoas A pegam... história da igreja não é perfeita, né? Não é perfeita. Mas mesmo no livro de Atos, né? O livro de Atos também narra alguns problemas que as pessoas tiveram, Muitos né? problemas, com certeza, muitos problemas, muitos desafios da igreja no início e muita coisa errada, mas é a história do homem, né? É um homem renascido em Cristo, em Jesus Cristo, mas ainda é um homem passível de pecado. Então, e o bacana é que a Bíblia é um livro que não esconde nada, né? Ela conta tudo com muita realidade. O que dá credibilidade para a Bíblia. Com certeza. Se fosse um livro inventado, você ia encontrar as coisas boas, porque né? a história da igreja que é narrada ali em Atos tem muita coisa boa e tem coisas erradas também. Então vamos começar talvez com... Deixa eu começar já com alguns problemas que existiam. O livro de Atos já relata que havia um problema, porque a igreja começou em Atos 2 em Jerusalém. Sim. Né? Então ela começou com os judeus. Parece que já houve um problema com relação a isso, né? Porque começou a converter também gentio, mas os judeus não queriam. Como é que era isso aí? O que aconteceu? O judeu não queria o gentio? Como é que era essa história? Essa história do nascimento da igreja é interessante, porque eu sempre falo, gente, o que você ouve nas igrejas muito por aí, que a igreja precisa voltar ao tempo da igreja primitiva, porque olha só aquela parte boa, né? Repartiam pão de casa em casa, tinham tudo em comum, e isso é bom, mas não olha todos os problemas que a igreja tinha também, né? Então, quando o cristianismo começa a ser propagado em Jerusalém, inicialmente, né, na Palestina, inicialmente eles viam aquilo como mais uma seita, né, mais um segmento do judaísmo. O judaísmo já tinha vários segmentos, né, os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, então já tinham vários grupos. Então os nazarenos, né, os seguidores de Jesus de Nazaré, inicialmente era só mais um dos segmentos dentro do judaísmo. Então causou uma confusão, mas ainda era aceitável. O grande problema é que essa fé não ficou restrita a Jerusalém. Essa fé, muito rapidamente, ela se propaga por todo o império. E aí, tanto os judeus que não aceitaram o evangelho, quanto o Império Romano começa a ficar sob alerta. Espera aí, né? Quem são esses que vêm aí transtornando o mundo? Né? Que fé é essa que saiu lá dos judeus, mas que está chegando até os confins da terra, está chegando até as últimas províncias do Império Romano? Então, o cristianismo se torna muito rapidamente um problema de Estado. O Estado fica em alerta. Qual é a proposta deles? O que eles estão querendo? Né? O que é isso? Isso é uma fé? Isso é uma rebelião? Isso é um problema político? Isso é um problema religioso? Tinha uma história que o Império tinha dificuldade com o cristianismo, porque diziam que eles tinham um outro rei que não o imperador. Tinha um negócio desse, né? Quando a gente olha a formação do Império Romano, o Império Romano ele foi muito feliz né, em não tocar nas questões religiosas. O Império Romano ele ia expandindo, ele ia dominando, né, todas as nações vizinhas, ele ia tomando posse, dominando, expandindo seu território, expandindo seu domínio político, seu domínio econômico, mas o Império Romano não tocava nas questões religiosas nem culturais. Ele ia agregando a religiosidade, agregando as culturas, formando um gigantesco império de uma diversidade religiosa e cultural imensa, porque isso contou a favor do Império, porque mexer com religião é muito difícil, né? Tem muita revolta, muita briga. O que alguns antropólogos falam, uma pessoa ela entrega a casa, entrega a terra, entrega a família, mas a crença, ela não... É a fé, a crença, isso ela não entrega, isso não é uma coisa que pode ser tomada né, à força, né? Então, o Império Romano foi feliz nessa estratégia, que ele não tocou nas questões religiosas, ele simplesmente propunha para essas pessoas que, junto com o seu panteão de deuses, eles agregassem o culto ao imperador.
para nações que eram panteístas, E politeístas, agregar mais um Deus não fazia a menor diferença. Então, ele não teve problema com ninguém, exceto com Israel e depois com a igreja, porque eram os únicos povos que são monoteístas e que vão adorar um único Deus. Então, inicialmente, o problema era com Israel. E depois a igreja vai ser um problema, porque é exatamente isso. A igreja, ela foi perseguida não por adorar a Cristo, mas ela foi perseguida por adorar exclusivamente a Cristo. Esse era o grande problema da igreja. Se Cristo fosse só mais um Deus agregado... Tudo bem para o império. Era normalidade dentro do império. Mas a fidelidade, a exclusividade da igreja ao senhorio de Jesus Cristo, isso que trouxe toda a ira do império contra a igreja. E a igreja aguentou firme por 300 anos. Falando do império ainda, e pensando ainda no primeiro século, tem um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma. Não é? E isso vem dessa época, né? Porque parece que o fato do império, de Cristo ter nascido sob o Império Romano, e a igreja, Cristo, né, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, e aí veio o Espírito e aí começa a igreja. A igreja também nasceu dentro do Império Romano. Parece que ter nascido debaixo do período do Império Romano tem uma série de fatores que ajudam, não é isso? Uma série de fatores que contribuíram, né? A gente estuda isso em História da Igreja quando a gente estuda a plenitude dos tempos, né? A gente vê na Bíblia, na Escritura, e a gente vê na história Deus preparando as condições para o nascimento de Jesus e para o início da igreja, né? Houve foi necessária uma intervenção divina para preparar o mundo político, preparar todas as condições, as estradas que foram construídas, a marginalidade que foi reprimida, inclusive a marginalidade até nos mares, né? Colocar de pirata, coisa de piratas, né? Colocar ordem, colocar uma estabilidade dentro do império, dentro do mundo, no mundo, através do império, né? Através do império. O império foi um instrumento que Deus usou para dar uma estabilizada para que Jesus pudesse vir, para que ele pudesse andar, né, do jeito que ele andou e fazer a sua obra e essa mensagem tivesse condição de ser propagada para todos os cantos da terra, porque era um mundo globalizado, guardadas as devidas proporções, né? Da época, né? Mas para a época era porque tinham estradas do Império Romano em todos os limites do Império. Tem um filme, um clássico aí, Quo Vadis, que fala tem a ver com essas estradas também, né? Com certeza, Quo Vadis é um filme católico, mas é um filme muito bom que mostra essa formação do mundo romano, mostra o envolvimento dos generais romanos, do exército, com a igreja, os apóstolos andando, sendo dispersos por todo canto, a fé se propagando. Mas você falando assim, por exemplo, no Império Romano, Paulo, o livro de Atos relata, por exemplo, Paulo quando foi para Roma, ele foi preso. Mas como é que a igreja, por exemplo, cresceu em Roma? Com Paulo preso. Como é que era esse processo de crescimento da igreja com discípulos, apóstolos sendo presos? Como é que era esse processo? O Paulo, ele foi levado a Roma para ser preso, né? O objetivo dele era conhecer Roma, mas provavelmente não preso, não dessa forma. Mas ele foi levado a Roma, preso, né? Mas a igreja, ela cumpriu cabalmente, a igreja primitiva cumpriu cabalmente a grande comissão, né? Quando Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, os cristãos primitivos, eles recebiam a Cristo, eles eram batizados, eles trabalhavam o discipulado, eles já discipulavam outras pessoas, e uma das coisas que eles faziam eles iam, né? Eles cumpriram essa grande comissão.
E o evangelho, ele se propagou dentro do império de uma tal forma que não dependia só dos apóstolos, mas era o evangelismo mesmo, dos cristãos anônimos, né? A igreja cresceu com o trabalho dos cristãos anônimos. Inclusive as mulheres também, as mulheres tiveram uma força assim, tremenda, porque elas, hoje a gente chama de célula, né? Na época eu não sei como eles chamavam, mas as mulheres abriam as suas casas. Tem caso de Filipos, a Lídia, não é isso? Lídia, Priscila, né? De Áquila, tem tantas mulheres que evangelizavam e depois traziam esses novos convertidos para sua casa, discipulavam, ali já começava uma pequena igreja e eles já mandavam para outras regiões, porque eles entenderam muito bem que aquela mensagem que eles ouviram não podia ficar restrita, tinha que sair, tinha que ir para fora, né? Eclesia, né? Sair, chamado para fora, eles entenderam isso muito bem, então eles não ficavam esperando, não sei o que a gente espera tanto, né? Mas o cristão primitivo não esperava tanto. Ele ouvia aquela palavra, ele já sentia aquela necessidade de ir, de pregar, e dessa forma o evangelho se propagou. Agora, esses cristãos, por exemplo, que foram para Roma, o caso de Paulo estava preso, mas alguns outros, eles chegaram a um ponto que eles se tornaram prisioneiros. Pelo menos a gente vê várias pinturas tratando do período da época, de cristãos sendo sacrificados nas cadeias. Por que chegou ao ponto desse povo ser preso pelo Império? O que aconteceu? A igreja, ela começa em meio às grandes perseguições, né? A gente, quando olha para o início da igreja, pode ter uma ideia romântica, mas não foi nada romântico. A igreja é uma obra maravilhosa, né, do Senhor, do Espírito Santo, né, mas junto com toda essa realidade maravilhosa espiritual, veio uma perseguição cruel muito rapidamente. A igreja já nasce em meio às perseguições, primeiro os judeus, aqueles judeus que não converteram, né? Eles se sentiram traídos com essa fé cristã e eles se tornaram os primeiros perseguidores. O exemplo do apóstolo Paulo é muito Saulo, claro. Né? Depois... E aí já começam tantas pessoas morrerem por Cristo. Estevão é o primeiro mártir da igreja. Então, logo em Atos, a gente já tem a história do apóstolo Paulo como perseguidor, o Estevão como primeiro mártir da igreja, e a partir daí o sangue que foi derramado nos 300 anos iniciais da igreja, um sangue que nem dá para contar, né? Quantas pessoas morreram, quantos mártires foram sacrificados por amor a Cristo, né? Tem uma frase de Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, ele fala que o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque muitas pessoas morriam martirizadas, mas parece que quanto mais se matava cristão, mais cristãos parece que brotavam da terra, né? Então foi um tempo que a igreja cresceu muito, debaixo de perseguição. E nas catacumbas, você fala de igreja das catacumbas, é estranho lugar para fazer culto, fazer igreja, né? O que era isso? É muito estranho, né? Essa é uma história até engraçada, né, em certo ponto. Então, esse início da igreja, essa igreja que começa lá em Pentecostes, né, como eu falei, inicialmente ela é olhada como são judeus nazarenos, seguidores de Jesus. Depois a coisa sai de Jerusalém, começa a ir para outros cantos do império, e aí então eles começam a ser chamados os do caminho. Os do caminho. Os do caminho. E essa fé começa a se propagar por todo o império, isso começa a virar um problema de Estado, porque afinal de contas essa fé é uma fé que anuncia um novo rei e um novo reino. E a exclusividade desse rei. E a exclusividade, né, para esse reino. Então, essa conversa chega ao império e César e os generais romanos ficam em alerta. Peraí, né? O que é isso? Isso é uma religião? Isso é uma rebelião? Isso é um golpe? O que é isso? Né? O que está acontecendo? Então, isso vai provocar uma perseguição por parte do império, e os judeus que também
se sentiram traídos na sua fé, eles vão junto com o Império, né? Quando a gente vê lá o apóstolo Paulo, ele ia até Roma, pedia cartas de autorização para Roma para perseguir os judeus. Então, os judeus eles vão se unir ao Império para caçar, prender, torturar e matar os cristãos. E isso começa a acontecer assim, em larga escala, em todos os cantos do Império, dependendo do imperador, desde Nero até Diocleciano, no ano 300, eles foram assim muito Agora, essa história perseguidores, né? que a igreja se reunia na catacumba porque era o lugar mais seguro, é verdade? É verdade, né? Então, essa igreja primitiva, né, também recebeu esse nome de Igreja das Catacumbas, porque inicialmente começam a reunir em casa, repartir o pão de casa em casa, é o que está lá no livro de Atos. Só que esse repartir o pão de casa em casa chama muita atenção do Império e as prisões começam a acontecer nas casas. Então, não é mais interessante reunir de casa em casa. Aí eles começam a buscar lugares para se reunir. Eles vão para as florestas, para lugares afastados, ermos e tudo mais. Mas uma descoberta que foi muito interessante foram as catacumbas. E aí meus alunos riem muito dessa história, porque parece que é uma brincadeira, mas é história, né? Os cristãos descobriram que nas catacumbas, e catacumba é o lugar onde se depositavam os corpos naquela época, né? Não tinha cemitério, era uma caverna, igual o exemplo de Jesus, né? Era uma caverna, eles depositavam os corpos lá dentro e depois rolavam uma pedra grande e tampavam a entrada daquela caverna. E os cristãos descobriram que se eles se reunissem à noite nas catacumbas, eles estavam a salvo, porque os soldados romanos eles eram muito valentões em relação aos vivos, mas eles morriam de medo de alma penada. Ah, pronto. Né? Então, os alunos tinha medo de fantasma, não ia incomodar os cristãos. Sempre ri, porque eu não sei, é um fenômeno assim da história. Eu acho que talvez por mexer com tanto sangue, matar tanta gente, né? Eles ficavam meio perturbados, então eles não gostavam de ter que ir de noite procurar cristão no cemitério. Eles preferiam enfrentar um exército de vivos do que uma alma penada. E aí, então, a igreja vai tirar proveito dessa história. E eu vejo assim como a igreja era liberta, né? Porque a igreja, ela descobriu que na catacumba ela estaria a salvo do Império Romano, do exército romano. A igreja não ficou pensando nos inconvenientes. A igreja só pensou que encontrou um lugar onde poderiam se reunir e adorar, e manter a sua fé, e manter a comunhão em nome do seu Deus. Eu vejo uma igreja muito triunfante, muito valente. E eu quero saber, né, vamos conversar mais vezes, como é que essa igreja que estava na catacumba depois vai para um palácio? Porque chegou um momento que a igreja começou a se reunir em palácios, em lugares assim, com muita pompa, muitas circunstâncias. Mas vai ser uma conversa para a próxima vez, Silvia. O papo já acabou. É um processo histórico muito grande, né? Então, na próxima vez, a gente vai caminhar um pouquinho mais aí dessa igreja, né, das catacumbas, para chegar nessa igreja aí que vai ficar nos palácios. Mas vai ser no próximo papo. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço. Foi muito jóia a conversa. Muito obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.